Lucas, o que você entende sobre direitos humanos? Olha, o que eu entendo sobre direitos humanos é a liberdade do ser humano. Tipo, o ser humano, ele tem sempre um livre-arbítrio. Ele não é um escravo. Ele é uma pessoa normal. Obrigada. Então, fala um pouquinho pra gente do que vocês dois entendem sobre direitos humanos. Vai. Não sei. Mínima ideia? E tu? Direitos humanos que eu entendo é até quando o que eu posso fazer até, digamos, o que eu posso falar até não machucar o outro psicologicamente ou fisicamente. Tu quer falar mais alguma coisa ou não? Beleza. Só isso. Luiz Felipe, fala pra gente o que tu entende de direitos humanos, cara. Bom, assim, os direitos humanos teriam que ser atendidos para todas as pessoas, né? Só que, assim, pelo que eu vejo nos meios de comunicação, assim, nas notícias que passam, eu vejo que eles dão uma maior ênfase para as pessoas que, tipo, são presas ali, não tem, e, tipo, a família de quem, por exemplo, sofreu vítima de assassinato, não tem a família da vítima não vai prestar uma solidariedade, não tem para essas pessoas que ficaram desamparadas, por exemplo, o policial que também vai lá e tá lá lutando contra o bandido também, ele não tem um apoio também desse pessoal. Eu acho que aqui no Brasil, tipo, os direitos humanos também, tipo, assim, não tá seguindo aquilo que é para ser feito, para, tipo, atender todas as populações de uma maneira igual. Sim, de fato. É isso aí então, cara. Quer falar mais alguma coisa ou é isso mesmo? Não, creio que seja só isso. É isso. Obrigado então. Wagner, o que você entende sobre direitos humanos? Eu acho que é o direito mínimo que cada pessoa tem que ter para uma vivência em igualdade com todo mundo. Acho que é isso aí. Amira, o que tu entende por direitos humanos? Eu não entendo basicamente nada, absolutamente nada. Nada? Nada. Tá bom, obrigada. Tiago, boa tarde. O que tu entende sobre o direito humano? Olha, direito humano, essa questão de direitos humanos, o pessoal agora, o que o pessoal está muito falando é em questão de direitos humanos em relação aos presos, em relação à abordagem que a polícia faz durante o patrulhamento, até próprio quando está acontecendo algum assalto, algum crime, essa forma de abordagem. Eu tenho um posicionamento contra esses direitos humanos. Meu ponto de vista, posso estar errado, nem todo mundo é perfeito, mas muitas pessoas que são presas, eles acabam fazendo rebeliões para tentar procurar pelos seus direitos, e nessas rebeliões eles acabam queimando o colchão, quebrando, dando prejuízo ao erário público. E daí depois eles vêm com direitos humanos, que vamos ficar com dó deles, ele fez isso. Não é bem assim, nós temos que ter uma reeducação. Se nós ficar com direitos humanos, ficar passando a mão na cabeça de todo mundo fazer direitos humanos, já vai perder a questão da reeducação. Esse é o meu ponto de vista. Tudo bem. 50 segundos. Boa tarde, Manuel. Você poderia nos dizer o que você acha, o que você sabe sobre direitos humanos? Sei. Sobre o que você sabe? O que eu sei é que todos nós temos direito de fazer o que quiser na hora certa, né? Quando quiser, e respeitar um ao outro. É isso? É isso. Tá bom, obrigada. Boa tarde, Letícia. Você poderia nos dizer o que você entende, o que você sabe sobre direitos humanos? Academicamente falando, eu não sei exatamente do que se trata, mas acredito que a pessoa tem acesso a tudo que compete à necessidade dela como pessoa. Saúde, educação, direitos. É isso? Professor Ângelo, o que o senhor entende sobre direitos humanos? Bem, eu entendo que os direitos humanos é um contexto jurídico, sim, mas é uma construção histórica do Ocidente. O mundo todo não tem essa mesma percepção que nós temos para os direitos humanos ou o direito da pessoa humana. E essa construção ainda está em evolução. Ela não terminou, basta ver que os direitos positivados, previstos, não estão efetivados na realidade das pessoas. Então, essa construção ainda tem um tempo para amadurecer, para maturar e se efetivar nas realidades da sociedade. Bom. Professor Clóvis, fala um pouco pra gente sobre o que o senhor entende dos direitos humanos, o que o senhor vê nos direitos humanos. Bom, se fosse analisar uma questão histórica, nós vamos pensar que
Então, os direitos humanos, o grande foco mesmo dos direitos humanos está relacionado com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, na realidade, é uma consequência da criação da ONU pós-Segunda Guerra Mundial, frente que os povos, principalmente os povos do Ocidente, estavam preocupados com o quê? Com o fim de guerras. Não queriam mais guerras e, por outro lado, queriam o quê? Queriam que as pessoas tivessem seus direitos respeitados. É claro que podemos retornar isso bem um tempo para trás, mas isso cabe mais ao professor Rafael Padilha para fazer para vocês do que a mim mesmo, que é a tese de doutorado dele. Mas o que é fundamental observar é o seguinte: existem direitos que são direitos do homem, né? Quando eu falo em direitos do homem, é um nível totalmente abrangente. Depois desse nível do homem, nós podemos pensar em direitos humanos. O que vem a ser os direitos humanos? São aqueles direitos captados em nível universal, que nós diríamos que são em nível de direito internacional, tá certo? E esses direitos humanos, quando eles são incorporados nas constituições dos países, eles passam a ser direitos fundamentais. Então, por exemplo, quando você analisa a nossa Constituição, você verifica lá, os direitos fundamentais na Constituição brasileira são nada mais, nada menos do que os direitos humanos, certo? Só que agora esses direitos humanos foram incorporados na nossa Constituição. Então, muitas vezes, quando se não está se respeitando os direitos humanos do pobre, não está, na realidade, não está respeitando os direitos fundamentais. Por quê? Porque se no Brasil a nossa Constituição não tivesse incorporado esses direitos, que agora passaram a ser direitos fundamentais, na realidade nós iríamos discutir. Um exemplo que eu dou para isso é, por exemplo, nos Estados Unidos permite tortura. Se você pegar a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, você vai verificar que ela não permite a tortura. Assim como a Declaração Americana, né, também não permite a tortura. Só que os Estados Unidos permitem a tortura. Por que ele permite? Permite porque eles não são signatários, não assinaram não pactuaram a declaração. Então o Brasil, como pactuou, ele fez o quê? Incorporou esses direitos internacionais na Constituição. Ao fazer isso, ele fez o quê? Transformou esses direitos que eram universais, né? Vamos dizer, firmou para o nosso ordenamento jurídico. Então, no Brasil, são respeitados. Agora, se não forem respeitados, aí cabem as medidas adequadas para isso. Tá certo? Mas a lógica é essa, vamos dizer. Direitos humanos é nível internacional e direitos fundamentais é a incorporação desses direitos humanos no ordenamento jurídico do país. Por isso que você vai verificar que conforme o país que você analisa, você verifica que os direitos fundamentais são diferentes. Por quê? Porque nem todos os países incorporam os mesmos direitos para os seus ordenamentos jurídicos. É isso? É isso. Algo mais? Somente isso. Padilha, fala pra gente o que tu entende de direitos humanos, cara. Direitos humanos são uma conquista, antes de tudo uma conquista histórica que remonta já antes de Cristo, apesar de a gente estudar eles a partir da Idade Moderna, ali na filosofia, buscando uma base filosófica em Locke, em Rousseau, inclusive no Abade Manuel Cis e tantos outros autores. Na verdade, a grande base ela vem de antes de Cristo. E são direitos que vêm resguardar, antes de tudo, a pessoa humana, a sua liberdade, a igualdade de todos perante a lei. Ao mesmo tempo, ao longo com um cavalgar da história, nós temos essa ampliação dos direitos humanos para pensar também na fraternidade, não só liberdade e igualdade que eu falei há pouco. E, portanto, é uma forma de a gente humanizar o direito, sobre tudo isso. Ou seja, quando a gente impede que o Estado utilize o poder político de modo irresponsável para ferir a liberdade do cidadão, nós estamos humanizando o direito, através do direito, humanizando as relações, né? Quando a gente faz com que o Estado pare de utilizar uma justiça distributiva desigual, nós estamos humanizando as relações. Então, os direitos humanos eles nos dão uma carga forte, axiológica, com pretensões universais, inclusive, que ultrapassa as barreiras e fronteiras nacionais. Eles têm essa característica também, os direitos humanos. Então, no início ele era pensado em termos de direitos naturais, e hoje, são das mudanças das correntes jurídicas, a gente já está pensando ele
Depois, né, em termos positivistas, mas hoje tem um pós-positivismo, que faz com que a gente tenha uma leitura, uma hermenêutica bem diferenciada dos direitos humanos, baseada em valores. É isso? Sim. Muito obrigado, então. Professor José Everton, o senhor poderia nos dizer mais sobre como o senhor vê, como o senhor entende os direitos humanos? Olha, cara, cada geração entende os direitos humanos à sua maneira. A minha é um pouco mais velha que a de vocês e vê os direitos humanos por um outro viés, né? Eu fiz a universidade na época da ditadura militar. Então, os direitos humanos não existiam da forma como tem hoje. Era uma ficção jurídica existente no mundo inteiro pela qual nós brigávamos muito. Então, a minha geração é a geração marcada por essa luta. Então, eu vejo os direitos humanos como uma conquista civilizatória, né? E não como eu vejo muita gente hoje discutindo que isso é um direito de bandido ou coisas que valem. Não é isso. Os direitos humanos é uma conquista civilizatória. O que nos distingue da barbárie é a nossa capacidade de fazermos com que as leis funcionem. E fazer com que as leis funcionem é garantir direitos mínimos para as pessoas, que a gente chama de direitos humanos, né? Então é desta forma que eu vejo, porque foi esta... A minha geração se formou assim, né? que é bem diferente de outras gerações. Nós tínhamos uma outra capacidade de enxergar o momento histórico e enxergávamos os direitos humanos como uma conquista que deveria ser uma conquista do povo brasileiro. Essa conquista vai se sacramentar na Constituição de 88, que é a que todo mundo chama de Constituição Cidadã. Eu estava em Brasília no dia 5 de outubro de 88, eu era um estudante de Direito na época, e tive a oportunidade, tenho até hoje autografada pelo próprio Ulisses Guimarães, uma Constituição que ele me deu, 2 dias depois da Constituição promulgada, ele me autografou. E nesta oportunidade, um colega meu fez a pergunta ao Dr. Ulisses se ele não achava que a Constituição tinha dado direitos demais, porque esses direitos iam servir aos bandidos. E o Dr. Ulisses, com aquela paciência dele, respondeu muito tranquilamente: não, meu filho, ela foi feita para você, que é um cidadão de bem, para que a polícia não extrapole nos seus direitos. Se A ou B vão se aproveitar disso, isso é um problema da democracia. Mas que ela foi feita para o cidadão de bem, foi feita para o cidadão de bem. E eu nunca me esqueci das palavras do Dr. Ulisses naquela noite, lá em Brasília. E carrego aquilo comigo, assim. Pode ser que eu não goste de uma situação ou de outra, mas eu tenho que entender que os direitos humanos são uma conquista. E eles são feitos para todos aqueles que são cidadãos de bem. É isso? É exatamente isso.